Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, a ONU. A sede dela fica em Haia, na Holanda, e ela foi fundada em 1945, dentro da própria Carta das Nações Unidas. Nós somos o Grupo 1 e o tema do nosso trabalho é a Corte Internacional de Justiça. Ela tinha como principal objetivo dar continuidade à CPJI, que era a Corte Permanente de Justiça Internacional. A CPJI foi criada em 1921 no contexto de pós-guerra. Nesse momento, os países evitavam ao máximo novos conflitos. Pela origem diplomática dela, ela estava diretamente associada à Liga das Nações. A Liga das Nações surgiu no mesmo contexto de pós-Primeira Guerra Mundial e foi estabelecida no Tratado de Versalhes. Ela foi a primeira organização internacional com essa função. Apesar de ter sido projetada com a intenção de promover a paz e a cooperação entre os países, a Primeira Guerra Mundial deixou uma sensação de hostilidade muito grande entre as nações. E com a ascensão do nazifascismo, a Liga das Nações ela não conseguiu conter a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, com o fim da guerra, a Liga foi dissolvida e ela foi substituída pela ONU. A ONU trouxe junto a CIJ e as duas foram projetadas com o propósito de serem superiores às suas antecessoras. Elas deveriam evitar aquilo que as primeiras não tinham sido capazes. Olá pessoal, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco das características, um pouco também sobre como é que é a eleição, como é que é a língua oficial da Corte Internacional de Justiça, bem como as características do juiz. E um pouquinho do sistema de peticionamento, claro que será utilizado bem e será explicado bem a posterior pela Ana Laura. Olha só, a Corte Internacional de Justiça ela está localizada ali na Holanda, no Palácio de Haia, e dentro desse processo percebe-se que essa corte é o principal órgão das Nações Unidas. Esse órgão ele serve para resolver conflitos entre nações, mas de forma pacífica e utilizando do direito internacional. Efetivamente, que o próprio estatuto, que é o estatuto que rege ali a Corte Internacional de Justiça, ele vai dizer quais são as fontes do direito internacional que é utilizado pela Corte. E dentre eles está um pouco daquilo que é decidido pela doutrina, pela jurisprudência internacional. Também os costumes eles entram, só que a Corte ela pode tomar suas decisões daquilo que ela achar que é justo e conveniente. É interessante esse ponto porque a Corte ela não apenas serve para resolver conflitos, mas ela também oferece ajuda de forma, muitas vezes, como parecer jurídico, no qual não vincula a decisão. E também essa ajuda ela pode ser também para esclarecimento do direito internacional. Porque muitas nações, muitas vezes, não têm esse conhecimento do direito internacional, até porque parte do direito internacional ele vem de uma evolução dos direitos humanos. Então, muitas pessoas questionam algumas decisões da Corte e aí, dentro desse processo, a gente tem que entrar um pouquinho e aprofundar sobre esse quesito, mas é exatamente pelo fato das decisões da Corte, ela também passar um momento posterior por uma análise da Assembleia, por uma análise do Conselho de Justiça, e aí muitas vezes ali tentam-se de forma política parar certas decisões que foram tomadas pela Corte. Isso não sou eu que estou falando, isso que está falando, quem fala isso é a doutrina, já são vários estudiosos desse assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas questionam por que a existência dessa corte. E aí é o momento que entra a questão dos direitos humanos
E percebe-se que os direitos humanos ele foi construído ao longo da história e está num processo de mutação. Então, para nós chegarmos ao patamar que estamos hoje, com a Corte Internacional de Justiça, é porque muitas coisas na história da humanidade que fizeram com que chegasse nesse exato momento. Então, esses questionamentos são válidos, sim, porém, não tira a validade da Corte Internacional de Justiça. Do ponto de vista da quantidade de juízes que ali está presente na Corte Internacional de Justiça, o total são 15. E a Corte não pode funcionar com menos de 11 juízes. Ações ocorrem de 3 em 3 anos, no qual troca-se um terço da quantidade dos juízes. E ali é uma eleição pela Assembleia e pelo Conselho de Justiça das Nações Unidas. Apenas um juiz é a quantidade máxima para cada país. Então, o Brasil ele possui um juiz ali na Corte Internacional de Justiça e não pode colocar mais um juiz agora. Então, para que outra pessoa ela vá para a Corte Internacional de Justiça, aquele que está ali presente tem que sair. Isso, quem garante isso ali é no artigo 2 e no artigo 25 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. No aspecto das sentenças e decisões, é importante salientar que há uma língua oficial, aliás, duas línguas oficiais da Corte Internacional de Justiça, que é o francês e o inglês. Então, que a nação ela venha peticionar junto à Corte Internacional de Justiça, não há necessidade de que seja apenas em francês ou em inglês. Se existir acordo entre as duas nações, pode-se peticionar em inglês, pode-se peticionar em francês, e a sentença será em inglês ou em francês. Porém, se não houver acordo, o estatuto ele reza que a nação ela pode peticionar em qualquer que seja o idioma e o resultado em si da sentença será no inglês. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Vamos dar continuidade com o próximo colega. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de peticionamento na Corte Internacional de Justiça. Pois bem, o procedimento para o peticionamento dos processos na Corte Internacional de Justiça, eles estão disciplinados no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que está presente na Carta das Nações Unidas. No Brasil, essa legislação é representada pelo Decreto número 19.841, de 1945. Falando do procedimento em si, primeiramente é sempre importante a gente lembrar que, de acordo com o artigo 93.1 da Carta das Nações Unidas, todos os membros são ipso facto partes do Estatuto da Corte Internacional. O que isso quer dizer? Que todos os estados são partes legítimas para figurarem ali nos processos que tramitam perante a Corte de Haia, né? Então, dando seguimento, o artigo 40.1 do Estatuto, ele determina que para que um estado peticione perante a Corte de Haia, é necessário que seja entregue uma notificação de acordo especial ou uma petição escrita que vai ser dirigida ao escrivão da corte. Esse primeiro ato, ele vai ser chamado de alegação inicial e nele deve conter a explanação do objeto do litígio e as partes envolvidas. Após o recebimento dessa notificação de acordo especial ou dessa petição, o secretário vai comunicar o ajuizamento da demanda para as partes interessadas, né? Lembrando que é necessário que os estados eles sejam representados por agentes e esses agentes devem ser assistidos por advogados ou por consultores. Certo, toda essa explanação que eu fiz, ela diz respeito aos casos em que a Corte Internacional de Justiça está exercendo uma função judicante, ou seja, quando ela está ali, né, tentando dirimir os conflitos entre os estados. Mas a Corte Internacional de Justiça, ela também tem um papel consultivo. E nos casos em que estiver exercendo essa função consultiva, a forma de peticionamento vai ser diferente. Porque
somente pode solicitar essa função consultiva à Assembleia Geral e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, também por meio de uma petição escrita que contém ali a exposição sobre o assunto e todos os documentos que possam elucidar a questão. Momentous opening words of the Great Charter for World Peace. At San Francisco, 200 men and women of 50 nations labored to build an organization that will outlaw war for all time. President Truman attends the last session of this conference, which the whole world has anxiously watched. The President meets many famous guests, among them General Smuts, who is a delegate to that other peace conference at Versailles, and Admiral Nimitz, under whose command British and American ships are hammering at the door to Japan. At the famous Opera House, the assembled delegates hear a call for their final vote from the chief of the British delegation, Lord Halifax. Sendo o principal documento constitutivo da Corte Internacional de Justiça, a Carta das Nações Unidas fomenta a criação das próprias Nações Unidas. A Carta foi assinada em São Francisco em 1945, a fim da Segunda Guerra Mundial. O artigo 92 da Carta explicita a criação da Corte. Como documento fundamental para a organização da Corte, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça está explicitado em conjunto com a Carta das Nações Unidas e nele constam as regras da Corte. Está incluso neste Estatuto o método de alteração do mesmo, embora ele nunca tenha sido alterado. As regras da Corte são decididas de acordo com o artigo 30 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Essas regras servem como suporte para as regras gerais apresentadas no Estatuto. As direções de prática foram adotadas pela Corte em outubro de 2001. Essas direções, assim como as regras da Corte, servem como suporte para o Estatuto da Corte. Essas direções podem ser interpretadas como uma forma da Corte analisar seus próprios métodos e apresentar sua opinião sobre os mesmos. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Now there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. The Allied world salutes the spokesmen of nations which stand for peace. San Francisco has made a beginning, a courageous stand that promises to build a mighty structure for peace. A charter born of the agony and destruction of total war. It must mark a turning point in human history. A new way reaches to the future. The world must follow it through unity and cooperation to lasting peace.